Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais uma manhã nossa de consagração, sempre alegres, firmes na presença do Senhor. Antes de nós continuarmos nossa leitura, peço que você se inscreva no canal se você ainda não fez, ative as notificações para que você possa receber nossos vídeos em primeira mão. Igreja Metodista Jardim Oceânico, se inscreve aqui no nosso canal e ao final desse vídeo compartilhe ele com quantas pessoas você puder. Temos uma playlist desde Romanos 1, nós estamos estudando esse livro da Bíblia e tem sido uma bênção. Então, semana passada nós falamos sobre a analogia do casamento em relação ao pecado, o tema foi divorcie-se do pecado, o 17º vídeo, e agora entraremos aqui no capítulo 7, a partir do versículo 7. Nós trabalharemos hoje do 7 até o 14, ok? Então diz o seguinte a palavra do Senhor. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, amados, você vê aqui o apóstolo Paulo começando a concluir o raciocínio sobre lei e graça e como essas duas coisas se encontram e como esses dois aspectos nós precisamos trabalhar. Como nós já falamos aqui, existem alguns entendimentos errados quando o assunto é lei. E aqui nesse texto nós vamos tirar alguns exemplos deles, dos exemplos errados e dos exemplos corretos, e entender o que Paulo estava querendo dizer com esse raciocínio. Primeiramente, ele diz: eu não teria conhecido o pecado sem o intermédio da lei. Então eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele não está colocando a culpa no mandamento, porque o mandamento nos foi dado para que nós venhamos a servir, para que nós venhamos a saber o que Deus deseja de nós e a gente possa caminhar nessa direção. Contudo, a nossa natureza carnal, é o que ele vai falar mais à frente, a nossa natureza carnal, ela nos impede de fazer o bem. Ou seja, se eu for depender, ele está falando, mais uma vez, para judaizantes, ele diz, se eu for depender somente da lei para ser salvo, eu não vou conseguir. Porque o saber da lei não me torna capaz de cumprir a lei. Os irmãos conseguem entender? Se eu conhecer a lei, eu saber dos seus preceitos, não me torna um praticante. Eu não consigo cumprir a lei simplesmente por conhecer. Eu preciso de Cristo. Sem o Espírito Santo do Senhor habitando em mim, eu não consigo cumprir os preceitos. E aí, para aqueles que dizem que a lei é coisa da carne, é coisa do Antigo Testamento, no versículo 14 do capítulo 7, ele vai dizer claramente: porque sabemos que a lei é espiritual. Mas ele diz, todavia, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o que ele está querendo nos dizer? Ele está dizendo, o mandamento que me foi para a vida,
eu não consigo cumprir, porque acaba me servindo somente para a morte, porque eu não tenho capacidade dentro de mim de cumprir aquele mandamento. E aí nós lembramos lá do jardim com Adão e com Eva, que quando o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal, você vê que Deus não dá nenhum mandamento moral para Adão. Ele não dá mandamento moral para Eva. Ele diz: cuide do jardim, frutifiquem, multipliquem-se, domine sobre os animais da terra, aquáticos, seja o dominante disso aqui tudo, cuide disso aqui para mim. Mas ele não dá nenhum mandamento moral. Por quê? Porque Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Eles não eram capazes de julgar entre o bem e o mal. A partir do momento que eles comeram daquele fruto, eles passaram a ter esse conhecimento. E aí Deus identifica que se eles tiverem esse conhecimento, ao terem esse conhecimento, eles não poderiam também comer do fruto da árvore da vida. Está escrito lá em Gênesis. E ele expulsa o homem do jardim, não como castigo pelo pecado, mas ele expulsa o homem do jardim primeiramente para que o homem não coma também do fruto da árvore da vida e viva eternamente pecando. Seja um pecador eterno. Até mais para frente, quando você vai ver que Deus limita os dias do homem, ele diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, ou seja, não lutará com o homem para sempre. Por isso seus anos serão 120. Todas essas medidas que Deus tomou foram medidas de misericórdia, porque Deus sabia os limites humanos, Deus sabia das capacidades humanas e ele sabia que o ser humano não iria conseguir viver em paz tendo aquele conhecimento do bem e do mal. O ser humano não é capaz de carregar este fardo. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: irmãos, a lei é espiritual, o mandamento é santo, a lei é pura, a lei é justa. Foi feita por um Deus justo para que nós pudéssemos usufruir dela hoje. Mas agora, somente pelos nossos méritos e nossos esforços, nós não somos capazes de cumpri-la. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos do agir da graça em nós. E aí a reflexão que eu quero deixar para os irmãos hoje é: aonde nós temos tentado lutar com nossas próprias forças? Aonde nós temos tentado vencer com méritos morais? Aonde nós temos tentado vencer com estratégias humanas? Esses judaizantes, os quais Paulo estava combatendo com tanto afinco, falamos também na última aula da escola dominical sobre isso, que teve exatamente esse tema, ele está dizendo, ele fala: olha, irmãos, vocês não vão conseguir entrar no céu dessa forma. Não tem como cumprir tudo. Nós só podemos ser obedientes se nós formos alcançados por essa graça de Jesus Cristo. E é por isso que eu quero deixar um apelo para os irmãos e irmãs aqui. Metodista Jardim Oceânico, os irmãos estão me assistindo aqui pelo YouTube. Amados, vamos parar de lutar com as nossas próprias forças. Vamos aprender a confiar em Deus, porque somente pela graça nós podemos ser salvos. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós, da nossa própria força, ainda mais quando nós nos convertemos, nós nos damos conta que nós não somos capazes de gerir a nossa vida. Nós não somos capazes de pegar o leme desse barco, desse navio que é a nossa vida e guiá-lo por nós mesmos. Nós precisamos de Deus. E existem muitos que afirmam assim: não, pastor, mas tem quem é da igreja porque entende que precisa daquilo. Amados, todos precisam. Todos precisam congregar. Todos precisam estar numa igreja. Todos precisam estar debaixo da autoridade de um pastor, ter liderança, ter prestação de contas. Todos nós precisamos andar nessa fé e crer nesse Jesus. Porque ninguém, repito, como já temos dito aqui, ninguém vai ser salvo por mérito próprio. Ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 10, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. É o argumento de Paulo para os judaizantes. Ele está dizendo: amados, quanto mais eu conheço a lei e não tenho o Espírito Santo, mais aquilo serve para me condenar.
Quanto mais eu conheço, mais eu sou responsável e mais eu não consigo lidar com aquilo tudo. Portanto, irmãos, que nós, todas as situações e coisas da nossa vida que nós não conseguimos lidar por nós mesmos, que nós venhamos a deixar aos pés da cruz, confiar nele, descansar nele, e o mais ele fará. Mas que nós possamos aprender os limites da nossa humanidade, e aonde a graça de Deus entra, o Espírito Santo entra, e aonde que a obra sai das nossas mãos e vai direto para as mãos de Deus. Que Deus possa te conceder essa sabedoria nesta manhã, que Ele te abençoe com esse momento de reflexão e que você possa terminar de assistir esse vídeo, de refletir, orando ao Senhor, clamando a Ele, para que essa sabedoria, essa graça, esse entendimento, esse discernimento possa fazer parte da tua vida, da tua caminhada, do teu ministério. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença de Deus.